Nós vamos ficar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia, em 1 Coríntios 1, 18, vamos ler primeiramente, e orar e ler, amém? Senhor Jesus, amém, certamente, da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos orar e ler, irmãos? Aleluia, certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas repita, mas para mim, com mais ênfase, mas para mim, que sou salvo, mas para mim que sou salvo, poder de Deus, amém, novamente, poder de Deus, toque nesse poder de Deus, irmãos, repita, poder de Deus para a sua salvação, poder de Deus para a sua cura, poder de Deus para a sua família, a palavra da cruz é poder de Deus. Por isso, irmãos, diante da seriedade dessa palavra, eu rogo a vocês que agora separem individualmente um momento de oração. Se possível, abaixe sua cabeça, aquiete o seu espírito e rogue ao Senhor para que nessa noite você seja tocado pelo poder da cruz. Separe esse momento para o Senhor. Senhor Jesus, nessa noite nós rogamos que possamos tocar no poder da sua cruz. A sua cruz, Senhor, é o maior fato desse universo. Não há nada maior do que a obra que o Senhor fez na cruz por nós. A sua cruz nos salvou. A sua cruz nos empoderou. Glória a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que responsabilidade passar para vocês o encargo que a gente ganhou nessa conferência de jovens. Eu tenho ido à conferência de jovens desde os meus 11 anos. Até me emociona um pouco. Hoje eu estou com 36. E eu nunca ouvi uma palavra tão forte, que me impactasse tanto. E eu rogo ao Senhor da glória que essa palavra hoje impacte cada um de vocês. Em nome de Jesus. Nessa conferência, irmãos, nós vimos Cristo como poder e sabedoria de Deus. Nós vimos. É necessário que você também veja Cristo como poder e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela denota o plano de Deus, o planejamento que Deus tem para cada um de nós. E nesse plano, irmãos, nós estamos incluídos. Você está aqui essa noite. Você está incluído nesse plano eterno de Deus. Senhor Jesus,
E o poder de Deus é o meio pelo qual Deus realiza o seu plano eterno. Então Deus não é apenas um Deus de planejamento, Deus é um Deus que executa, Deus é um Deus de poder. Quantos projetos na minha vida não foram para frente porque eu planejei, mas faltou poder. E tantos outros, eu tive muita vontade, mas faltou planejamento, faltou plano. Mas aleluia, que o plano de Deus é completo em Cristo. Amém. Cristo é o poder e Cristo é a sabedoria de Deus. Amém. E nesse plano eterno, Deus sempre buscou um povo que cumprisse a sua vontade. E por meio de Abraão, ali no Antigo Testamento, ele encontrou uma nação, a nação de Israel. E essa nação presenciou muitos milagres. Essa nação presenciou muitos sinais. Essa nação foi suprida pessoalmente pelo Senhor em cada uma das suas dificuldades. Entretanto, essa nação falhou em seu propósito. Por causa da incredulidade e por causa da dureza do coração dessa nação. Mas aleluia que o plano de Deus é um plano perfeito. E Deus resolveu então chamar um novo povo por meio de Jesus Cristo. Nós nos tornamos povo de Deus. Repita: eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Ele me libertou do Egito, Ele te libertou do mundo. E agora você é povo de Deus. Oséias 1:10 diz: no lugar onde se dizia a eles: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Essa é a sua identidade. E é necessário que você tenha a plena ciência, o pleno conhecimento da sua identidade. A sua identidade é a identidade de filho. Mas como nação, como esse povo de Deus, ele revela também a nossa identidade. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, por causa do tempo, irmãos, eu vou falar para vocês esse versículo. Olha só qual que é a nossa identidade como povo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Senhor Jesus, essa é a sua identidade. Querido convidado que está aqui hoje, você aceita essa noite fazer parte desse povo? Você aceita? É necessário que você creia na obra de Cristo que nos tornou o seu povo. Irmãos, e nós como povo temos uma meta. A nossa meta, irmãos, é uma edificação coletiva que esteja plenamente encabeçada em Cristo. Irmãos, e nós não somos apenas uma nação. Dizem por aí que o Brasil é uma nação pacífica. Não. Nós somos uma nação, mas uma nação que peleja, uma nação que guerreia. Porque nós somos nação e nós somos exército. Diga: eu faço parte do exército de Deus. Irmãos, e esse exército, ele tem um alvo.
Esse exército tem uma missão dupla: gerar vencedores coletivos. Esteja bem claro quanto às metas que você tem, para que você não fique dando murros no ar, para que você não viva a vida da igreja sem um objetivo, sem uma meta. Nós temos uma meta: gerar vencedores coletivos. Irmãos, e isso exige de nós que nós assumamos a nossa identidade, que fala ali em Pedro, de sacerdotes. Irmãos, nós precisamos de carregar no peito os irmãos. E nós precisamos de carregar nos ombros, demonstrando, irmãos, um compromisso inegociável, irretratável, de vivermos uma vida de cuidado mútuo, até que Ele venha. Você assume esse compromisso de cuidar do seu irmão? Irmãos, muitas vezes a gente tem a cultura de julgar os nossos irmãos. Que tal orar mais por eles? Que tal carregá-los mais nos ombros? Que tal nos apresentar a eles não como juízes, mas como médicos, que trazem a cura de Deus para os irmãos? Há esse rogo no coração de Deus. Irmãos, esse exército também tem outra meta, que é conquistar o deserto, e que é preparar o deserto. E para isso, irmãos, esse cuidado entre muros, ele se expande para a rua. É um exército que sai para a rua. Hoje eu fiquei pensando, os irmãos confiaram a responsabilidade de falar a palavra. Será que eu vou com uma blusa social, um sapato engraxado? Não, eu decidi vir como soldado. Eu decidi vir uniformizado da maneira que a gente pôde sair ontem, nós jovens, para pregar o evangelho, para conquistar o deserto. Senhor Jesus. E esse exército tem um moral. Todo exército tem um moral. Tem um sentimento que move. Tem uma visão. Nós precisamos conhecer qual é o nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida a gente encontra ali em Gênesis. Quando Deus fala que Ele nos criou para que a gente domine sobre toda a criação. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você nasceu para dominar no mundo espiritual. Por meio de Cristo Jesus. Primeiramente no mundo espiritual, mas também dominar por meio de Cristo as suas mazelas que o afligem, os pensamentos negativos, a tristeza, a depressão, a desesperança. Não viva como um derrotado. Você nasceu para dominar. E o inimigo de Deus é sujo, e ele quer contrapor o que Deus diz para nós. E sabe qual é o primeiro sentimento que nasce na alma humana caída? Quando Adão e Eva estão ali no deserto, o Senhor diz: Adão, onde estás? No jardim, onde estás? E Adão fala: Senhor, eu estava nu e tive medo. Está vendo qual que é o sentimento que Satanás colocou no homem? O primeiro sentimento humano caído? O medo. Mas aleluia, que 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi dado. E na conferência a gente pôde ver a experiência de Moisés ali no Mar Vermelho, Êxodo 14,
13 a 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eles estavam ali em frente ao mar, e Moisés fala para o povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, isso não era palavra de Moisés. Isso era uma palavra que Deus já tinha dado para Moisés. Entretanto, olha que interessante, que no próximo versículo, a Bíblia não relata, mas Moisés, ele vai ao Senhor e clama a Ele. E aí, Senhor? Vai abrir ou não vai abrir esse mar vermelho? Vai me empoderar ou não vai me empoderar? Eu não sei qual que foi o diálogo, mas provavelmente foi um diálogo de dúvida e de temor. E olha o que o Senhor fala para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O Senhor já te deu todas as coisas, irmão. A palavra já foi pregada. Você já está capacitado em Cristo para agir no nome dEle. Irmãos, e ainda mais rico, é um versículo que a gente tem ouvido muito nesses últimos dias, no finalzinho ali do Evangelho de Marcos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Marcos 16, 19 e 20. Eu vou me adiantando um pouco. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ó Senhor Jesus. Ele ficou assentado, irmãos. Olha só no 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Irmãos, o Senhor, aquele que está assentado à destra de Deus, Ele está cooperando com esse exército. Então, qual é o motivo do seu moral estar baixo? Qual é o motivo do seu moral estar baixo? Se Ele já te deu todas as coisas. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, empoderados no nome de Jesus, a nossa luta espiritual com os poderes e potestades desse mundo não é uma luta em que eu olho para o alto e vejo esses seres superiores a mim. Em Cristo, no nome de Cristo que está acima de todas as coisas, irmãos, nós dominamos, inclusive sobre as coisas espirituais e malignas. O inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Mas esse exército também tem um critério. Todo exército você precisa se alistar. Eu fui dispensado. Me disseram que foi por causa de excesso de contingente. Eu desconfio. Acho que foi por causa da minha forma física. Mas nesse exército de Cristo tem vaga para todo mundo. E você precisa se alistar. Querido convidado, se aliste no exército de Deus essa noite. É um convite que eu faço a você. Irmãos, mas esse alistamento, ele requer que nós conheçamos qual é o nosso chamado.
Olha só que sério que também tem sido falado nas palavras. Esse exército não aceita voluntários. Esse exército conta com aqueles que foram chamados. Não sirva sem um chamado claro de Deus. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você foi chamado. Mas talvez os seus ouvidos estão doentes. E por muito tempo você não tem ouvido o chamado do Senhor para você. E nessa noite eu rogo ao Senhor que cure os nossos ouvidos. Para que mais uma vez ouçamos o seu chamado. Irmãos, foi isso que fez Paulo sofrer pela igreja. Tem um versículo, eu não me lembro onde que está, mas fala que ele sofreu naufrágio, picada de cobra, ele foi açoitado. Mas no final fala que o que resta é a preocupação com a igreja. Olha só o coração desse apóstolo, porque ele tinha certeza e tinha conhecimento do seu chamado. Por isso que em todas as epístolas ele se identifica, ele apresenta as credenciais, porque ele foi chamado. Irmãos, e um chamado na Bíblia que também nos surpreende e nos marca, e também foi falado na conferência, foi o chamado de Eliseu. Em 1 Reis 19, 19 a 21. Fala assim: partiu, pois, Elias, e achou a Eliseu. O Senhor te achou? Partiu, pois, dali o Senhor Jesus, e me achou, e te achou. Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante deles. Eliseu era um homem talentoso, lavrava com 12 juntas de bois. Elias passou por ele. Irmãos, quando Jesus passar na sua vida, não perca a oportunidade de receber esse chamado. Elias passou para ele e lançou o seu manto sobre ele, que significa poder. Então Eliseu deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Irmãos, nós também já sentimos o poder de Deus nos chamando. E muitas vezes nós temos pendências a serem resolvidas. E olha só a educação desse Deus, que permite que eu vá e resolva algumas pendências. Elias permitiu, mas disse: vai e volta. Talvez há 10 anos você está resolvendo pendências na sua vida pessoal e até hoje não voltou. Só vou dar uma saidinha para resolver uns probleminhas, irmãos responsáveis. Resolver um probleminha que surgiu na minha vida. E eu volto daqui 20 anos. Irmãos, esse não é o coração. Vai e volta. Olha só, por quê? Sabes o que eu fiz contigo. Eu creio que você que está aqui nessa noite sabe o que o Senhor já fez na sua vida. Não tem mais escapatória. Faça como Eliseu. Queime o seu plano B. O plano B de Eliseu era a junta de bois que ele tinha e os equipamentos que ele tinha para arar a terra. Mas ele queimou. Irmãos, diante desse chamado, nós abandonamos o nosso plano B. E também muito importante, esse chamado não é baseado na sua capacidade. Esse chamado não é baseado no seu passado. Esse chamado é baseado na obra do Deus vivo. O diabo quer te liberar do seu passado,
e te dizer que você nunca mais poderá servir o Senhor devido a algum erro que todos nós já cometemos. Quem aqui não cometeu erros? E muito menos, irmãos, nós não podemos nos achar capazes a ponto de achar que nós podemos servir Deus conforme a nossa própria capacidade. Senhor Jesus, esse chamado é de Deus, e ele é por Deus. Mas após este chamado vem um treinamento. Aleluia. A gente falou coisas aqui positivas. E vamos continuar falando. Mas tem um treinamento. Tem um passo além. E esse treinamento, ele começa com rendição. Você só pode ser treinado se você se render ao trabalhar poderoso da cruz. Irmãos, e quando a gente se rende ao Senhor, creia nisso, boa parte dos seus conflitos são solucionados. Sabe por quê? Porque quando você se apresenta ao Senhor como sacrifício vivo, Ele te revela a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quer acabar com seus conflitos? Se renda ao trabalhar da cruz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e nesse treinamento nós temos um modelo que nos inspira. O modelo do próprio Jesus. Ali em Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Jesus. Irmãos, Cristo nos inspira pelo exemplo. Sabe por que ele pode falar com legitimidade? Se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele foi o primeiro que tomou a cruz. Não é um discurso hipócrita. É um mestre que nos inspira pelo exemplo. Ele diz: é possível, venha, tome a sua cruz, é possível, eu estou com você. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, e quando nós tomamos a cruz, nós sabemos que o resultado não é sofrimento. Ok? Não tenha medo. O resultado da cruz não é sofrimento, o resultado da cruz é morte. Você não vai sofrer, não. Você vai morrer. Mas morrer para ter acesso ao sublime conhecimento de Cristo. Tem um galardão. Irmãos, mas enquanto nós andamos nessa terra, isso foi falado na conferência e me tocou muito. Esse viver da cruz deixa em nós marcas visíveis. Inclusive 2 Coríntios 4:10, eu acho que é esse versículo. 2 Coríntios 4:10, Senhor Jesus, diz, né? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ó Senhor Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, irmãos, nós como cristãos devemos levar no nosso corpo as marcas da cruz. E as marcas da cruz são visíveis. E o irmão Miguel falou que essas marcas, irmãos, elas são reconhecidas nas atitudes que o Senhor teve ali na cruz. Então, irmãos, a primeira marca, em Lucas 23:34, o Senhor estava na cruz, sendo zombado, sendo escarnecido. E ele se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o coração de Jesus. Irmãos, a marca do perdão deve nos acompanhar onde quer que nós formos. A marca do perdão tem que te acompanhar, tem que te distinguir.
Irmãos, e perdoar, irmãos, tomar a cruz não é engolir sapo. Deixa eu falar para você que engolir sapo talvez seja o adubo mais poderoso para alimentar as raízes de amargura. E talvez seja a estrutura mais forte para sustentar as fortalezas. Tem muita gente que está engolindo sapo há muito tempo na vida da igreja. Isso está criando raízes de amargura. Isso está criando doença na alma. Irmãos, o perdão não é engolir sapo. O perdão é porque eu morri com Cristo. E comigo morreu também a minha razão. Quantas pessoas sofrem porque não... É uma expressão que a gente tem ouvido, irmãos. Liberaram o perdão. E eu entendo vocês. Eu chego até a me entender. Porque eu ainda carrego muitas situações do passado. E que hoje geram em mim angústia. Às vezes geram até depressão. Por quê? Porque eu não perdoei, irmãos. Nós precisamos perdoar. Talvez você está andando aí, irmãos, com um pedaço de concreto no seu ombro. Porque ainda não perdoou. Hoje é a noite de você entregar ao Senhor esse fardo. E ter no seu corpo a marca de Jesus. Senhor Jesus, o perdão cura a nossa alma. Você crê nisso? O perdão cura a sua alma. Se tem alguém aqui essa noite que está com depressão, sim, existem motivos físicos que causam depressão. Alguns mecanismos, no cérebro, serotonina, Almir? Irmãos, mas também existem depressões que têm cunho apenas emocional. E talvez, eu não sei, é recomendável que você procure um médico. E talvez um remédio vai te curar, amém, aleluia. Mas talvez o perdão também vai te curar. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. E a segunda marca que Deus nos deixa, que Cristo nos ensina, Ele está ali na cruz. E antes os ladrões que foram crucificados com Ele estavam zombando dele. E nos momentos finais um dos ladrões se arrepende. E sabe o que o Senhor diz? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, isso demonstra graça, doação, amor imerecido. Isso deve nos acompanhar no nosso viver da igreja. E a terceira marca, Jesus vê ali a sua mãe e vê o apóstolo João. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz para o discípulo: eis aí a sua mãe. Deixa eu te falar. A cruz, ela refaz vínculos. A cruz refaz vínculos. Talvez você se sinta sozinho, carente, abandonado. Mas essa cruz criou um novo vínculo ao te introduzir na família de Deus. A cruz refaz relacionamentos. Você não está sozinho. E a quarta marca, quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar a intensidade desse momento, irmão? Você consegue imaginar? Deus teve que abandonar o seu filho na cruz.
porque Ele carregou o meu e o seu pecado. Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Deus é santo. Deus, Ele teve que abandoná-lo para que Ele pudesse servir como um sacrifício perfeito por mim e por você. Então, irmãos, a cruz deixa em nós a marca do sacrifício, de nos doar em favor dos outros. E mais uma marca, irmãos, que fala em João: depois viu Jesus que estava tudo consumado para cumprir a Escritura e disse: eu tenho sede. Eu tenho sede. Irmãos, nós que estamos na vida da igreja, temos a nós revelado toda a economia de Deus, todo o plano eterno de Deus. Irmãos, o que falta para que tenhamos sede? O que falta para que tenhamos sede, irmãos? Senhor, me dê sede de Ti. Senhor Jesus. E a última marca, quando Jesus diz: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu, entregou o Espírito. E o irmão Miguel diz que essa marca é uma marca de entrega e plena a Deus, e ela diz respeito ao nosso serviço a Deus. Irmãos, nós que tomamos a cruz, nós servimos a Deus. Irmãos, que essas marcas nos acompanhem. Senhor Jesus, esse é o treinamento, irmãos, treinamento pela cruz, o treinamento que nos transforma. Mas aleluia que também nós como exército temos um comando. Nós temos comandantes, nós temos profetas que ditam a direção, a estratégia e o ritmo. É isso que diz respeito à palavra profética que nós temos ouvido. São palavras que nos dão direção, ditam o nosso ritmo. Nós precisamos ser fiéis. A palavra diz que Deus não é homem para que se minta. E em 2 Crônicas 2:20 diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É promessa de Deus. Irmãos, quem é fiel à palavra profética, prospera. Prospera. Eu não sei se a prosperidade vai vir nessa vida para você terrenamente. Se você olhar a história de Jacó, Jacó creu, buscou a primogenitura. Mas se você olhar a história, Jacó foi enganado por Labão. Foi enganado até mesmo pelas suas mulheres. Foi enganado pelos seus filhos. Teve um filho que foi preso, foi vendido como escravo para o Egito. Mas Jacó não aspirava nada terreno. Jacó aspirava uma pátria que é celestial. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos de crer nas palavras proféticas. E para isso nós precisamos ser simples e obedientes. Ali quando o povo está para invadir Jericó, Deus diz a Josué para que eles marchem ao redor das muralhas. Irmão, se eu estivesse lá, eu enfrentaria Josué e falava: Josué, muralha se destrói com catapulta, que talvez era a arma da época. Mas Deus disse que muralhas se destroem marchando ao redor. Irmãos, às vezes a palavra profética vai desafiar a nossa lógica. Mas é palavra de Deus e não é palavra de homens. Seja fiel. Seja fiel. E nós temos comando. Já estou finalizando. Mas também nós temos armas.
Efésios 6, 11 e 12, depois leia. Quando você entra nesse exército, Deus te concede armadura. E quando você entra nesse exército, Deus te concede, conforme diz 2 Coríntios 10, 4, armas poderosas em Deus. Ele te confere armadura, Ele te confere armas, mas o mais importante é que Ele te confere poder. Conforme diz 2 Coríntios 4, 5 e 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o poder não vem de nós. O poder é fruto do operar da cruz. E nessa cruz, irmãos, não foi crucificado apenas o meu Salvador. Na cruz Ele destruiu todas as coisas negativas do mundo. Destruiu os meus pecados, que são os meus atos pecaminosos. Destruiu também o pecado, que é a natureza e a raiz dos meus pecados. Ele destruiu Satanás. Ele destruiu o mundo. Ele destruiu a velha criação, o velho homem e as velhas ordenanças. Irmãos, olha o poder dessa cruz. Mas para você experimentar isso, você tem que morrer. Então compreenda que existe o fato, mas existe a realidade espiritual. O fato é, segundo Gálatas 2:20, nós já morremos com Cristo. É fato. Mas em Lucas, o Senhor nos encoraja a dia tomar a nossa cruz. O fato é, eu já morri. A realidade é, nessa terra, dia após dia, eu ainda preciso de seguir o Senhor e tomar a cruz. E o poder da cruz muda a sua vida. O poder da cruz transforma Onésimo em um servo útil ao Senhor. Irmãos, na minha pregação, na experiência de pregação ontem, a experiência que mais me impactou foram duas. Uma pregação para um mendigo, que segurou a minha mão como ninguém nunca segurou, nem a Laiane. Segurou forte, clamando, desesperado. Irmão, chegou a machucar minha aliança aqui. Pelo amor de Deus, eu preciso de mudança de vida. Ele clamava. E eu disse para ele, o poder que vai mudar a sua vida é o poder da cruz. E a segunda experiência marcante foi com um bêbado. Fui estacionar, esqueci minha Bíblia no carro, e fui pegar enquanto a reunião estava acontecendo. E estava esse bêbado lá na porta do bar. Eu primeiramente o desprezei, porque à tarde eu já tinha visto, e eu não preguei o evangelho para ele, porque ele era um bêbado. Infelizmente, eu pequei. Mas quando eu voltei no carro para pegar minha Bíblia, ele veio atrás de mim e clamou. Falou, irmão, tem como você orar por mim? Irmão, tem como você entrar na minha casa e orar por mim? Eu entrei naquela casa simples, orei por ele. E ele estava ali de chinelo, todo sujo, com a camisa do Flamengo, Caio. Eu falei, vem para a reunião comigo. Está aqui do lado. Vamos para a reunião. Irmãos, eu levei para a reunião. É o que diz a palavra, irmãos, na pregação do evangelho. Nós vamos receber muitas pessoas com cheiro de cachaça, cigarro, mas essas pessoas vão ser transformadas pelo poder da cruz. Senhor Jesus. Irmãos, eu preciso de terminar falando da prática de oração, como a gente viu ali na conferência. Eu pude entender Mateus 18, 19, que fala, que em verdade também vos digo,
que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai. Irmãos, e eu sempre tentei aplicar esse versículo, principalmente orando pela cura dos irmãos. Às vezes eu pegava ali a Laiane, vamos concordar a respeito da cura daquele irmão, a respeito dessa situação, vamos concordar. Irmãos, mas, olha só, eu sou homem, o Wagner é homem. Sabe quando eu vou concordar com o Wagner? Quando pela cruz eu morrer. E quando pela cruz o Wagner morrer. Aí vai ter concordância. Então, irmãos, o Efésios 2, 15 e 16, olha só que rico que foi falado a nós. Diz que ele aboliu na carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Efésios 2,15 precede Mateus 18 e 19. Irmãos, uma igreja que se submete ao operar da cruz é uma igreja que verdadeiramente concorda, e uma igreja que move os céus. Irmãos, e essa missão que tem sido dada a nós é grande. A responsabilidade é grande. E o irmão Pedro Dong, conta que ele estava indo ali para o Rio de Janeiro, e ele indagou o Senhor: Senhor Jesus, essa missão é tão grande. Nesse encargo de multiplicação, ele é pesado. Senhor, nós seremos uma igreja de milhões, a fim de sustentar um encargo tão pesado e tão abrangente? E o Senhor respondeu para ele: nós não seremos uma igreja de milhões. E o irmão Eza completa: mas podemos ser uma igreja de milhares. Ok? Mas humanamente, se a gente for pensar, irmãos, precisa de uma igreja de milhões para desempenhar essa obra. Entretanto, irmãos, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A porta é estreita, o caminho é apertado. Irmãos, com toda a honra que eu devo aos irmãos que estão praticando isso essa noite, com todo temor, mas se talvez nós estivéssemos aqui pregando prosperidade, a gente precisaria aqui de aumentar isso aqui em 10. Irmãos, mas nós pregamos a cruz. E não são todos que aderem, não são todos que amam essa palavra da cruz, porque ela é loucura. Por isso, irmãos, nós não seremos uma igreja de milhões, mas seremos uma igreja de milhares. O exército de Israel não é um exército numeroso. E Israel, ele está circundado por muitos inimigos, nações inimigas. Mas me diga uma coisa: quem se atreve a mexer com Israel? Quem se atreve? Sabe por quê? Porque Israel tem um exército engajado. Sabe por quê? Porque todo homem em Israel, aos 18 anos, se eu não me engano, ele presta 4 anos de serviço militar, 3 anos de serviço militar. E até os seus 40 anos, ele tem que se apresentar anualmente a uma unidade de alistamento para ser atualizado e para ser engajado.
Irmãs, aqui no Brasil vocês têm a graça de não terem que se alistar. Mas em Israel, as mulheres se alistam e servem por 2 anos. E até os 24 anos elas têm que se apresentar anualmente. Então é um exército de poucos, mas é um exército engajado. E tem um irmão ali em São Paulo que trabalha com uma judia, uma israelense. E ela dizia: eu não sou advogada, eu não sou engenheira, eu não sou administradora, eu sou soldada. Está vendo a visão dessa pessoa que se engajou? Irmãos, você não é engenheiro, você não é advogado, você não é músico. O que você é? Soldado. Com mais ênfase, o que você é? Soldado. Irmãos, nós somos soldados. Então a grandeza dessa missão, irmãos, não será alcançada pelo número, mas será alcançada pela nossa postura. Na vida da igreja, irmãos, nós precisamos de pessoas 100% engajadas, comprometidas e atualizadas. E nós vamos, irmãos, balançar as portas do inferno. Quando a gente vê que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, a gente acha que a igreja tem uma postura passiva, mas não, a nossa postura é ativa. Nós vamos até o inferno e abrimos portas, em nome de Jesus, pelo operar da cruz. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, para terminar mesmo, Israel, terminar mesmo. Irmãos, desculpe, o encargo é muito grande, muito pesado. O que a colportagem, o que o Senhor tem feito por meio da colportagem dinâmica, irmãos, é algo incrível. O Maurício deu um testemunho ontem ali em Vila Velha, que a média no passado de livros vendidos, de livros semeados, era de 3.000 livros por mês, aqui na nossa região. Mas aleluia por um exército engajado, de colportores dinâmicos. Irmãos, nos 2 últimos meses, a média mensal foi de 17.000 livros. E para os próximos 2 meses, esse grupo de colportores já fez o pedido, irmãos, de 30.000 livros por mês. A cada 30 minutos, 2 livros são semeados. E considerado que a cada livro vendido, oramos por 3 pessoas, irmãos, por mês. Esses irmãos têm orado por 60.000 pessoas. Agora esse encargo não é apenas deles, esse encargo é meu e é seu. Se a igreja em Belo Horizonte se comprometer, cada um por volta de 500 irmãos, a orar diariamente por 3 pessoas. 3 pessoas. O Maurício falou ali, ore pelo WhatsApp, manda um áudio. Irmão, eu posso orar por você? 3 pessoas por dia. Irmãos, por ano, nós oraremos por 600.000 pessoas. E nos juntando ao trabalho desses colportores, irmãos, por ano nós oraremos por 1.680.000 pessoas. E se a cada 3 orações nós semearmos um livro, nós semearemos 560.000 livros por ano. Você ainda teme a Rede Globo? Não! A Rede Globo pode falar de ideologia, ela pode tentar destruir o casamento, não só ela, como todos os meios de comunicação. Mas nós, como igreja, podemos semear 560.000 livros por ano,
que falam a respeito do casamento. A presente era pode sujeitar as pessoas ao suicídio, mas nós podemos distribuir, semear 560 mil livros que falam que o homem é especial para Deus. Aleluia! Irmãos, por isso que Salmo diz, Salmos 16:3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, vamos ser fiéis, para que naquele dia o Senhor diga: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Senhor Jesus. Agora eu gostaria de convidar os jovens a ficarem de pé. Os jovens que foram para a conferência, aqueles também que não foram, por favor, fiquem de pé, jovens. Fiquem de pé, por favor. Aqueles também que saíram ontem na saída. E mesmo você que não pôde estar presente, fique de pé. Eu gostaria agora de chamá-los todos aqui na frente. Por favor, venham aqui com ousadia. Venham aqui à frente, por favor. Venham aqui à frente. Não se envergonhem. Não se envergonhem. Aleluia! Nós somos valentes de Davi. Vamos repetir. Nós somos valentes de Davi. Irmãos, mas esse encargo não é apenas nosso. Esse encargo é de toda a igreja em Belo Horizonte. Por isso eu peço agora que cada um de vocês também fique de pé, em nome de Jesus. E eu vou pedir para os irmãos responsáveis, por favor, irmãos, se vocês puderem vir aqui à frente, impor as mãos sobre nós e nos enviar para essa grande comissão que o Senhor tem feito. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo poder da cruz, Senhor, que nos envia, Senhor, que nos chama, Senhor, e que trata com o nosso velho homem, a nossa velha natureza, Senhor, nos dando novidade de vida, no frescor na palavra, nos imbuindo, Senhor, dessa missão de ir e pregar o Evangelho, Senhor, como soldados, Senhor, engajados, Senhor, no teu exército. Senhor, nós abençoamos esses jovens, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz: se crermos, Senhor, veremos a glória de Deus. Senhor, nós cremos, Senhor, e confiamos ao Senhor a vida de cada um desses jovens, daqueles que estão presentes, também daqueles que ainda estão ausentes, mas que virão se unir, Senhor, juntamente com esse exército, Senhor, esse exército do Senhor, que dá testemunho, Senhor, que expressa o teu reino até a tua volta. Nós os abençoamos em nome de Jesus.